Meu nome é Janderson Sena dos Santos e eu vou apresentar o trabalho intitulado O impacto da VNI em pacientes com diferentes massas corporais após cirurgia cardíaca coorte prospectiva. Na literatura, não se tem trabalhos falando sobre o impacto da VNI pós-cirurgia cardíaca em pacientes com diferentes massas corporais. Diante dessa escassez na literatura, o nosso objetivo foi avaliar o impacto da VNI sobre a oxigenação e complicações pós-operatórias em diferentes massas corporais em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. O nosso método consistiu em uma coorte prospectiva. Logo no primeiro dia pós-operatório, os pacientes foram submetidos à VNI com duração de 40 minutos. Foram criados o grupo eutrófico, GE, grupo sobrepeso, GS, e grupo obesidade, GO. Antes e imediatamente após a VNI, foi coletada uma hemogasimetria arterial para análise do comportamento dos gases. No dia da alta da UTI, foi avaliado também o tempo de estadia desse paciente na unidade, óbito e complicações pulmonares. Já com relação aos resultados, a primeira tabela traz para a gente algumas informações importantes, como por exemplo, participaram do estudo pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e divididos em grupos, como por exemplo, GE, GS e GO, e foram 90 pacientes. Além disso, do total, 30 eram ali homens com idade entre 62 a 67 anos. Também 29 tinham histórico de sedentarismo e fator pré-existente como hipertensão arterial sistêmica. Já a tabela 2, ela traz para a gente que a amostra da análise dos gases sanguíneos dos pacientes. Na pós-intervenção, os grupos sobrepeso e obesidade fizeram uso de maior quantidade de FiO2 do que o grupo eutrófico. Um dia depois, os mesmos grupos seguiram mantendo um maior uso de FiO2 em relação ao GE. Também com relação ao PaO2, o grupo GE obteve aumento da oxigenação. Já com relação ao PaFiO2 do GE, na pós-intervenção, foi maior do que do grupo GS e GO, tendo uma significância estatística. Um dia após a intervenção, todos os grupos apresentaram uma diminuição quanto à relação PaFiO2 e não houve significância estatística quanto a PCO2. Na tabela 3, aqui traz para a gente alguns desfechos também, como por exemplo, reintubação, traz também sobre a atelectasia, desconforto respiratório. Com relação à reintubação, o grupo GO demonstrou uma taxa maior do que o grupo GS e GE. Em relação à atelectasia, o grupo GO também manteve ali uma porcentagem maior do que os outros grupos. Quanto ao desconforto respiratório, tanto o grupo GO e GS também podem ter apresentado um desfecho ruim, apresentando aí uma maior porcentagem. E não houve diferença significativa com relação a derrame pleural e pneumotórax. Diante disso, a conclusão do nosso estudo é que a realização da VNI ela tem impacto mais significativo sobre a oxigenação e redução de complicações após cirurgia cardíaca em pacientes eutróficos, havendo um pior resultado entre os pacientes obesos.